Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos, reunidos nessa terça-feira chuvosa, né, gostosa, e necessário, de fato, esse tempo, né, para fazer germinar não só as plantas, como as nossas boas emoções, os nossos bons sentimentos. Então, a proposta de refletir sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, uma das reflexões iniciais é que Kardec colocou este capítulo logo após, né, ao capítulo 5, que é Bem-aventurados aflitos. Então, ali ele trouxe todo um volume de informações acerca das aflições, dos sofrimentos e da dor que faz parte da nossa trajetória neste mundo, neste planeta Terra, na categoria que ainda estamos de expiações e provas. Então, foi bem oportuna, né, esse capítulo, muito oportuno, esse capítulo, logo após o capítulo 5, que é um dos mais densos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos aí Jesus, o Cristo Consolador, como uma proposta para compreender o porquê sofremos e como devemos sofrer. Então, neste capítulo, o Cristo Consolador, nós temos... Kardec colocou ali três situações para que possamos refletir. Então, o primeiro é o jugo leve. O segundo item é o Consolador prometido. E o terceiro, ali nas instruções dos Espíritos, nós temos ali o advento do Espírito de verdade. Então, quando logo no início do capítulo, Kardec, né, ele escolhe esse versículo trazido por Mateus, quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo." Quando nós estamos preparando, né, o estudo desse capítulo, eu me lembrei de uma fala da Anete Guimarães, que é uma palestrante espírita, quando ela trouxe para nós uma experiência, uma vivência dela na Universidade de Medicina. Esta fala dela está numa palestra que ela proferiu no ano de 2010. Ela foi desafiada pelos seus colegas de academia a trazer como ela se manifestou, né, como cristã. Aconteceu um episódio na sala de aula, e naquele momento os seus colegas começaram a dialogar acerca da pessoa de Jesus, e aí ela se posicionou no sentido dela dizer que Jesus é um fato histórico e que a sua fala, a sua passagem pelo mundo tem significativa importância para a evolução do nosso planeta. E naquele momento, os colegas dela
começam a criticá-la e dizendo que Jesus foi uma história criada pelas religiões no sentido de dominação. E ali ela se posiciona dizendo que não, que Jesus, de fato, foi uma pessoa histórica, né, que passou pelo planeta Terra e que deixou lições importantíssimas para a nossa evolução. E um dos colegas propõe a ela exatamente esta frase de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. No sentido dela provar cientificamente se 50 arrobas com Jesus é leve. E aí começa, e deu para ela 30 dias para que ela pudesse trazer para a academia uma resposta que, a partir do momento em que ela trouxesse, né, essa resposta para a turma, que 50 arrobas com Jesus é leve, que ele ia tirar o posicionamento dele. E ali a Nete se diz que ela aceitou, né, o desafio, e naquele momento ela começou a ter um apoio de outras agremiações cristãs da universidade. Ela disse que ela sempre era esbarrada no corredor da universidade, no sentido de apoiá-la, de dizer que estavam orando por ela, que estavam fazendo culto, e ela também recebia algumas sugestões de alguns líderes religiosos, e que diz ela que passou a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, quando foi a quarta semana que ela não tinha nada de concreto para apresentar para os seus colegas, ela foi assistir uma aula, que é aí que é interessante esse momento, né? Que ela foi assistir uma aula de farmacologia. Então, o tema era analgésico para o controle da dor. E ali, o professor começa a fazer toda uma exposição teórica acerca do córtex cerebral. E falando do portão, do portão de controle da dor, né, que passa pela medula espinhal, e que esse portão, ele se abre e fecha. Olha só, eles estavam ali numa aula de farmacologia. Então, o professor estava ali fazendo com que eles compreendessem como é o funcionamento desse portão, né? Que ele tem controle da dor. E aí, neste momento em que ele está ali apresentando, ele começa a descrever sobre o neocórtex e o arqueocórtex. E começa a fazer uma série de esclarecimentos, que o arqueocórtex, ele é responsável pela parte primitiva das nossas sensações, e é através desse arqueocórtex que passa ali, que é como se fosse o lado primitivo do ser humano, e que tem semelhança com os animais, porque eles também, da mesma forma que eles agem, nós agimos também em razão dessa semelhança, dessa parte no nosso córtex cerebral. Então, ali, né, quando tem uma maior atividade elétrica, né, cerebral, quando a pessoa ou o animal sente raiva, sente fome, está irritado. Então, tudo isso passa pelo controle do arqueocórtex.
Então, essa é a parte que nos assemelha muito com os animais, com o ser primitivo. E o neocórtex, como a própria palavra diz, né, que é a parte nova, moderna do cérebro humano, ele tem uma outra função específica. Então, à medida que aumenta essa atividade elétrica cerebral, é ali que o portão de controle da dor, que ele se fecha. Então, assim, o que nos diferencia dos animais? Então, são exatamente os nossos sentimentos, as nossas atividades e sentimentos diz respeito à solidariedade, ao amor, ao perdão, a forma, né, como a gente interage com o outro. Então, toda vez quando a gente tem atitudes e sentimentos que elevam as nossas vibrações, né? Quem está ali funcionando em atividade é essa parte do nosso cérebro, que é o neocórtex. E o neocórtex, ele tem a função de fechar o portão de controle da dor. Então, quanto mais atividade elétrica o neocórtex tem, mais menos dor a gente sente. E quanto mais somos as nossas atividades, os nossos sentimentos são primitivos, é que se assemelha muito com as atitudes dos animais, a gente sempre mais dor, porque esse portão, ele se abre, ele fica aberto. Isso, gente, é uma pesquisa científica, né? É uma aula, e que naquele momento, quando a NET ela começa a observar e compreender o funcionamento da dor no nosso corpo, ela imediatamente ela já tinha a resposta para a sua turma, para os colegas. Ela, através daquilo ali, ela conseguiu compreender que 50 arrobas com Jesus é leve. Ou seja, quando nós elevamos o nosso padrão vibratório, quando nós nos esforçamos para nos tornar pessoas melhores, pessoas de uma conduta mais civilizada, no sentido de ter Jesus como nossa referência, como nosso modelo, menos dor a gente sente. Então, como eu disse, quando eu estava preparando esta exposição, esta fala, eu me lembrei dela no sentido de que, quando Jesus ele propõe para nós o vinde a mim, venha até a mim. Quando estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está falando da parte científica, né? Se a gente pode hoje, na verdade a NET, ela até coloca assim, eu até anotei aqui, cadê? Ela fala, isso hoje, Jesus, o nosso modelo, a nossa referência de conduta, hoje ele é provado na neurofisiologia. Então, 50 arrobas com Jesus se torna mais leve à medida em que nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos tornando seres mais, primeiro, conhecendo a nós mesmos, né? Parto pelo princípio de que nós necessitamos nos conhecer. A partir desse momento que a gente começa a conhecer o que acontece conosco,
principalmente quando estamos em um processo de dor, de aflição e de sofrimento. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai buscando a origem, a causa da dor. Vamos partir por um exemplo. Alguém me ofendeu e eu fiquei extremamente decepcionado com aquela ofensa. Então, a proposta de Jesus, se você está sofrendo em razão desta ofensa, né, dessa situação em que você ficou exposto, a proposta de Jesus é que até ele, vinde a mim. Vinde a mim porque o meu jugo é leve. Então, quando vamos buscar a Jesus, o que Jesus diz quando a gente é ofendido? Qual que é a proposta de Jesus quando a gente recebe uma ofensa? Não é para perdoar? Não é para orar por aqueles que nos ofendem e que nos caluniam? Jesus nos propõe a devolver o mal com o bem. Então, para que a gente possa compreender o vinde a mim, que hoje, né, através dessa fala de Janete, a própria ciência já comprova que quando estamos neste padrão elevado, o nosso neocórtex, ele funciona, ele está em atividade. E o que acontece é que o controle da dor física e moral, ela se torna mais leve. Quando ela traz a questão fisiológica, claro que ela está falando do corpo humano, né, da dor física e da dor moral, né, e da dor moral, que é exatamente quando a gente começa a ter Jesus como uma referência no sentido de nos tornarmos, de ter diante daquela situação uma postura mais, deixa-me ver uma palavra, mais compreensiva. Por que estou sofrendo? Como eu disse, esse capítulo 6, ele é posterior ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Nesse capítulo, então, tanto Kardec quanto benfeitores espirituais, os espíritos superiores, eles colocam ali que duas são as causas das aflições e dos sofrimentos nosso, humano. Então, ele coloca que essa causa, a origem disso, pode estar em vidas anteriores, né, ou nessa mesma existência. São situações que provocamos e que estamos sentindo dor, estamos em aflição, mas em razões da nossa postura nesta mesma vida. Então, se nós estamos vivenciando isso, a proposta de Jesus é que nós, né, quando a gente se aproxima dele, nós começamos a compreender o porquê sofremos. E qual que é a função da dor? Qual a função da dor? Nós, enquanto espíritas, né, espíritas cristãos, nós compreendemos que a função da dor é para que a gente não adoeça mais, né? Que a função da dor é a nossa evolução. A função da dor no corpo físico é exatamente para não adoecer. Porque quando a gente sente dor, né, cientificamente, é porque uma célula ou as células estão morrendo. Então, a dor é para avisar: oi, olha, é necessário que você preste atenção, que você cuide, porque as suas células estão morrendo. Isso é cientificamente, é fisicamente. E a dor moral é aquela dor que eu preciso crescer, eu preciso melhorar a minha postura
diante dessa situação. Se a gente for trazer essa nossa reflexão para o momento atual, de perdas, porque que logo no capítulo, o esclarecimento de Kardec, logo em seguida, quando ele comenta do jugo leve, ele fala, todos os sofrimentos, as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram solução no futuro e em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, uma das coisas que a gente pode trazer, que no momento está, que causa muito sofrimento, muita dor, é o fato da perda de entes queridos, né, das pessoas. Nós estamos atravessando um momento em que esse número ascendente de carnes e muitas vezes próximos a nós e a nossa família, aos nossos amigos, então isso causa uma aflição e um sofrimento muito grande. A exemplo disso, há uns 20 dias, uma amiga, uma conterrânea, uma contemporânea, a dela, ela sofreu uma queda dentro de casa, ela está gozando de boa saúde, ela teve uma queda, e nesta queda ela sofreu um AVC, e quando ela foi ao hospital, ela desencarnou. 10 dias depois, e o esposo dela, o pai da minha colega, ele já está internado por Covid, no hospital lá em Belo Horizonte. 10 dias após o desencarne da mãe, ele veio a desencarnar também. Então, foram dois desencarnes sucessivos, muito próximos, e que isso causou e causado uma dor, um sofrimento muito grande para essa minha colega. E como a gente torna, né, nós espíritas nos tornamos referências, principalmente quando diz respeito da vida após a morte, ela me procurou e me pediu um livro para que ela pudesse compreender um pouco o fenômeno da morte. E eu indiquei para ela um livro, e ela me retornou essa semana me dizendo que ela estava gostando muito, e que aquelas informações estava trazendo um consolo para a sua alma. E aí que nós vamos, né, alinhavando o que foi proposto nesse capítulo. Porque quando Jesus, né, traz para nós a proposta de ir até ele, quando sofrendo, em seguida, ele coloca como Kardec coloca como análise para as nossas reflexões o Consolador Prometido, que é exatamente a doutrina espírita. A doutrina espírita é o segundo Consolador. Então, Jesus, ele coloca, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Ou seja, Jesus é o nosso primeiro Consolador, e a doutrina espírita vem a ser o segundo Consolador prometido por Jesus. E ele coloca, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, o mundo não pôde receber, porque o não e absolutamente o não conhece. Mas quando a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Olha como é profundo essa fala de Jesus, quando ele diz assim, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito, que meu Pai enviará em meu nome,
vos ensinar todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Quando Jesus, né, promete este outro Consolador, e coloca aqui como Espírito de verdade, Jesus está trazendo para nós, hoje é fácil da gente compreender isso, né? Que ele veio prometer o Espírito Consolador, no sentido de que, naquele momento em que ele veio e esteve conosco há mais de 2000 anos atrás, nós não tínhamos a capacidade intelectual e moral para compreender o que ele veio nos ensinar, o que ele veio nos esclarecer. Então, em razão disso, é que ele diz que ele mandaria um outro Consolador, ou seja, o Espiritismo, para que nós pudéssemos compreender aquilo que ele disse, muitas coisas que ele não conseguiu, que ele não pôde nos dizer, e que também nos faria recordar dos seus ensinamentos. Então, quando eu trouxe esse exemplo da dor e do sofrimento dessa minha amiga, em razão da perda muito próxima, né, de seus pais, abruptamente, a doutrina espírita hoje está na vida desta amiga, tentando dar para ela esclarecimentos e um consolo, uma consolação, um acolhimento, uma esperança no futuro, em que ela poderá estar junto novamente com seus pais, em que ela poderá estar junto com seus pais, mesmo ela estando encarnada, né, e eles desencarnados, porque nós sabemos e compreendemos os 5 princípios, né, básicos da doutrina espírita. Então, a gente tem Deus como a nossa maior referência, né, é o princípio de todas as coisas, a inteligência suprema. Nós temos a comunicabilidade com os espíritos, nós temos a encarnação, nós temos, eu acabei colocando a comunicabilidade na frente da vida após a morte, da comunicação com os espíritos conosco, da reencarnação e evolução. Então, esses 5 princípios da doutrina espírita já são, para nós, uma consolação, um esclarecimento de que tudo que estamos vivenciando aqui se torna mais leve, se torna muito mais tranquilo quando a gente tem a fé no futuro, que é exatamente o que foi proposto por Jesus quando ele trouxe o vinde a mim. Então, nós temos, né, nós passamos já pela compreensão. Por quê? Que o jugo de Jesus é leve, quando estamos com ele. Nós já aprendemos que o Espiritismo é o segundo Consolador prometido. E em seguida, Kardec coloca ali o advento do Espírito de verdade. O advento, a chegada do Espírito de verdade. O Espírito de verdade é ele que preside, ele que presidiu o Espiritismo. A chegada do Espiritismo no plano físico. O Espírito de verdade, ele traz aqui para nós 4
que Kardec, né, elencou 4 mensagens de suma importância para todos nós espíritas. Na primeira mensagem, o Espírito de Verdade, ele se coloca na primeira pessoa. E quando ele diz, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se elevarem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Então, ele está falando aqui como Jesus, o Cristo, como a segunda revelação, revelei a doutrina divinal, e como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mais adiante, ele vai e fala que ele manda um recado para nós, espíritas, amai-vos, espíritas, instruir-vos. No cristianismo, encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores em piedade. Então, Kardec coloca como primeira mensagem do Espírito de Verdade, esta mensagem, né, trazida para que nós possamos compreender que é através da nossa transformação moral, através do da lei de amor, e quando a gente fala da lei de amor, a gente está falando de todas as leis morais, né, que estão bem descritas no Livro dos Espíritos. Ali contém a lei de amor, e a partir do momento em que nós nos colocamos sob a proposta, né, de cumprir esta lei de amor, ou de nos esforçarmos com essa lei de amor, a dor, as aflições, elas serão mais leves, como foi proposto por Jesus. Porque nós já compreendemos como é que funciona esse mecanismo no nosso cérebro humano. E aí ele pede também que nós nos instruirmos. E é neste ponto que eu gostaria de estar, neste momento, fazendo a nossa fala, fechando esse tema, no sentido de que nós espíritas, nós temos um compromisso muito grande com a nossa instrução, de nos esclarecermos para que a gente possa evoluir. Não é apenas através das nossas boas condutas, pela nossa boa vontade, mas principalmente quando o Espírito de Verdade coloca espíritas, amai-vos, a espíritas, instruir-vos. E hoje, trazendo como exemplo a Nete Guimarães, que ela tem um compromisso junto ao Espiritismo de explicar a doutrina através da ciência, nós temos que nos esforçarmos para conduzir o Espiritismo, a proposta trazida pelos espíritos superiores, sob
égide do Espírito de verdade, que é através do nosso estudo, do nosso compromisso, do nosso esforço de trabalhar essa doutrina nesse tríplice aspecto: filosófico, científico e moral, né, com consequências morais. Então, neste capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, tem aí esta proposta fantástica trazida por Jesus, para que nós nos aproximemos dele, para que a gente possa ser pessoas mais felizes, e isso é possível, mesmo estando num mundo de provas e expiações, e ter, né, Jesus como a nossa referência, o nosso modelo. Jesus é nosso modelo. Eu tinha parado aqui também a fala de Jesus, a última fala de Jesus, quando esteve aqui conosco. Essa última fala dele está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e nos versículos de 6 a 9. Jesus, ele estava lá em Emaús com muitos discípulos. Segundo Atos dos Apóstolos, eram mais de 500 pessoas que estavam ali naquele momento. E ele diz o seguinte: eles, pois, estando reunidos outra vez, eles, né, os discípulos, perguntaram-lhe: Senhor, é agora, porventura, que restabeleces o reino de Israel? Olha só a pergunta que foi feita para Jesus. E aí ele responde: a vós não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai fixou por própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e a Samaria, e até as extremidades da terra. E tendo dito essas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, e uma nuvem o recebeu e o ocultou aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto eles via, eis que 2 varões com vestiduras brancas se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do modo como o viste ir para o céu. Ou seja, Jesus está conosco. Esta é a nossa proposta de reflexão dessa noite. Jesus continua conosco. Jesus é nosso guia. Jesus é o nosso modelo. Então, nós temos que compreender os ensinamentos de Jesus mais do que nunca, à luz da doutrina e hoje da ciência, que está exatamente comprovando a neurofisiologia de Jesus. Obrigada.